Olá, alunos da EJA Nona Etapa. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para esta aula. Estamos na aula de número 14, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação, e a gente vai começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Vamos de conteúdo. Bem, durante as nossas aulas de geografia aqui na EJA Nona Etapa, nós falamos de diversos assuntos. Entre esses assuntos que foram abordados no decorrer das nossas aulas, nós falamos sobre os grandes biomas do mundo. E aí a gente foi identificar esses biomas, nós falamos também da caracterização de cada um desses principais biomas e a gente espacializou esses biomas também no mapa. Aqui vocês estão vendo, olha, imagens do nosso mapa, né? Temos aqui um mapa mundi e nesse mapa aqui estão todos os biomas que a gente tem, certo? Temos aqui as florestas tropicais, equatoriais, a gente tem também as savanas, temos também os desertos, enfim, todos os biomas estão destacados aqui. E a gente vai trabalhar neste primeiro momento exatamente este conteúdo, referentes a biomas. E a gente vai começar com a definição. A gente vai verificar o que é o bioma. Acompanhem comigo. Então, quando vai analisar a palavra bioma, a gente observa que, a partir da etimologia da palavra, a gente tem a seguinte conclusão. Bio significa vida, né? E oma significa massa, significa conjunto. Então, se a gente fosse traduzir, se a gente fosse fazer essa junção da palavra bioma, né, a partir da sua etimologia, a gente teria ali massa de vida ou conjunto de vida, um espaço onde a vida ela prolifera. E a gente pode definir bioma como sendo um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. E essas características elas estão relacionadas ao clima, ao solo, vegetação, fauna. Cada bioma possui formas de vidas adaptadas às suas condições naturais. Biomas localizados em regiões polares e subpolares, que são regiões muito frias, a fauna, que são os animais, e a flora, que é ali a vegetação, estão adaptados a esse clima mais frio, que é comum nas regiões polares, por exemplo, certo? Eles podem ser esses biomas, tá? Terrestres ou aquáticos. E aí, nos biomas aquáticos, a gente observa que eles são formados pelos diversos ecossistemas localizados nos rios, mares, oceanos, e eles estão subdivididos em dois grupos. Os biomas marinhos, e aqui nos biomas marinhos a gente tem eles sendo formados ali pelos ecossistemas adaptados ali à água salgada, como, por exemplo, os oceanos, os mares e alguns lagos de água salgada. Temos os biomas de água doce e aqui esses biomas eles são constituídos pelos ecossistemas localizados nas bacias hidrográficas no interior do continente em regiões de rios e lagos, como acontece, por exemplo, aqui na bacia hidrográfica da Amazônia. Esses rios, os nossos lagos, os igarapés, formam esse bioma de água doce que a gente chama. Certo? Dando continuidade, nós temos ali os biomas terrestres. E os biomas terrestres, eles correspondem ali originalmente a cerca de 30% da biosfera. São classificados de acordo com suas características, né? De acordo com as características do ambiente. E aí, nessas características do ambiente, a gente tem que levar em consideração clima, relevo, tipos de solo, a fauna, e a gente tem também a vegetação, que é o que vai caracterizar, de fato, esses biomas terrestres que nós temos. E aqui eu gostaria de destacar para vocês quais são os principais biomas que nós temos no mundo, certo? Nós temos aqui 7 grandes biomas no mundo, e é importante que vocês saibam quais são esses 7 grandes biomas, certo? Bem, nós temos as florestas tropicais ou equatoriais, né? Tropicais e equatoriais, perdão. Temos as savanas, temos os desertos, temos as florestas temperadas, temos a taiga ou floresta boreal, temos a tundra, temos os campos, certo? Então nós temos 7 biomas no mundo. Vou repetir. Vamos lá para os principais biomas do mundo. As florestas tropicais e equatoriais, as savanas, os desertos,
as florestas temperadas, a taiga ou floresta boreal, a gente tem também a tundra, a gente tem o campo, certo? Então, esses seriam os nossos principais biomas. Agora, a gente precisa, para a nossa revisão, para a nossa avaliação, saber as características do bioma de floresta tropical equatorial, certo? Que é o que a gente vai ver a partir desse momento. Acompanhe comigo algumas das principais características do bioma floresta tropical e equatorial. Bem, vamos começar com o clima. O clima nessa região, nesses biomas de floresta tropical e equatorial, é um clima quente e úmido, apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo, as chuvas são frequentes e não tem estação do ano as estações do ano, bem definidas, certo? Tem dois períodos, um que chove muito e outro que chove um pouco menos somente, certo? A temperatura é sempre muito elevada nessa região, porque o bioma floresta tropical equatorial está localizado ali próximo da linha do Equador, que é uma região do nosso planeta de maior incidência de radiação solar. Temos nesses biomas uma alta biodiversidade, abriga ali grande variedade de espécies de plantas, animais e micro-organismos. Não à toa, a Amazônia, que é um bioma equatorial, tropical e equatorial, tem ali a maior biodiversidade do planeta. Essas temperaturas mais elevadas, elas são ideais para a proliferação da vida de uma forma geral, certo? Falando em vida, a gente trata também da vegetação e temos características bem específicas para o bioma de floresta tropical e equatorial. Nesses biomas, as árvores crescem próximas uma das outras, formando uma espécie de teto para quem vê de baixo, certo? Se você entra na floresta fechada, você quase não consegue ver o céu, porque a copa das árvores estão tão próximas uma das outras que faz uma espécie de teto mesmo verde, certo? Isso dificulta a entrada de radiação solar, a entrada de luz, e as plantas menores acabam sofrendo um pouquinho. As plantas mantêm folhas o ano inteiro e estão adaptadas a esse clima quente e também chuvoso. Temos plantas que conseguiram desenvolver ali mecanismos para sobreviver dentro dessa região, como é o caso das orquídeas e cipós, que crescem ali sobre outras árvores sem parasitá-las, para poder aproveitar melhor a luz solar e realizar a fotossíntese. Bem, aonde a gente pode encontrar o bioma de floresta tropical equatorial? A gente pode encontrar nas regiões próximas à linha do Equador, conforme eu já falei para vocês, em áreas como a Amazônia e também lá em algumas regiões do Sudeste Asiático, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês, nesse momento, de um outro conteúdo que a gente abordou aqui nas nossas aulas. Nós falamos sobre PNUMA e IBAMA e a importância do PNUMA e do IBAMA para a promoção do desenvolvimento sustentável. E aí, antes de falar de como o IBAMA e o PNUMA atuam tanto na proteção ambiental como na promoção do desenvolvimento sustentável, é necessário a gente esclarecer aqui um conceito para vocês que é de fundamental importância para entender o papel tanto do IBAMA como do PNUMA. Esse conceito é o conceito de desenvolvimento sustentável. E o que seria, professor, esse desenvolvimento sustentável? Seria um processo pelo qual o homem iria ressignificar a sua relação com a natureza e iria garantir ali o desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente, não é isso? E também levando em consideração a dimensão social. De forma que a gente possa utilizar os recursos naturais que estão disponíveis para a nossa geração, porém, sem comprometer as futuras gerações. Então, basicamente, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável, que se desenvolve a partir de um tripé, e a gente vai conhecer esse tripé e enfatizar um pouco o que é. Vamos lá. Bem, nós temos aqui o chamado tripé do desenvolvimento sustentável, que envolve ali a dimensão social, a ambiental e a econômica. Então, a ideia aqui é crescer do ponto de vista econômico, garantindo ali a inclusão social e garantindo também a preservação / conservação do meio ambiente. Então, é essa a ideia do desenvolvimento sustentável. Aliar ali o crescimento econômico
ao desenvolvimento social e à proteção ambiental. E a partir desse momento, a gente vai entender como PNUMA e IBAMA atuam não só na proteção do meio ambiente, mas em especial na promoção do desenvolvimento sustentável. E a gente vai começar esse momento falando um pouco sobre o que é o PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o meio ambiente, por assim dizer, certo? A gente vai entender um pouco quando ele foi criado, o contexto, bem como as suas principais atribuições e como o PNUMA ele vai ali atuar nesse processo de proteção ambiental em escala global, em todo o planeta, e também como ele vai atuar na promoção do desenvolvimento sustentável. Perdão. Acompanhe comigo. Bem, o PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eu destaquei isso ainda há pouco para vocês. Foi criado em 1972, após a Conferência de Estocolmo, que aconteceu lá em Estocolmo, na Suécia, né? Ele coordena ações globais em prol da proteção ambiental, então é o PNUMA que vai coordenar as ações ali em escala global, em escala planetária, que tem ali como objetivo proteger o meio ambiente. Ele atua promovendo políticas sustentáveis e monitorando o meio ambiente mundial. Bem, destaco também para vocês aqui as funções do PNUMA, né? Ele tem ali algumas funções que são interessantes para a gente analisar e nós vamos pontuar cada uma delas aqui. Acompanhe comigo. Primeiro ponto, ele define, o PNUMA, tá? Define a agenda ambiental global e promove ali não só o debate em prol da sustentabilidade, mas a própria sustentabilidade, por assim dizer. Fornece ali avaliações científicas sobre o estado do meio ambiente de todo o planeta, através de relatórios, através de estudos, certo? Bem, ele também atua ali na implementação de políticas ambientais que sejam de fato mais eficazes em parceria ali com os países. E promove parcerias com os países, né, para que a gente tenha ali uma melhor capacitação desses países e também para uma melhor atuação no que diz respeito às políticas ambientais de uma forma geral, certo? O PNUMA, ele desenvolve os seus programas ao longo de 7 áreas. E é interessante, é importante que vocês saibam quais são essas áreas. Vamos lá. Primeira, mudanças climáticas. Segunda, desastres e conflitos. Terceira, manejo de ecossistemas. A gente tem também a governança ambiental, temos também substâncias químicas e resíduos, eficiência do uso dos recursos e também meio ambiente sob estudo, certo? Bem, como é que o PNUMA ele atua nesse processo de promoção do desenvolvimento sustentável? Acompanhe aqui comigo. O PNUMA ele estimula acordos internacionais sobre o meio ambiente e clima. Ele promove também a cooperação entre os países para enfrentar os desafios globais. Ele divulga dados e relatórios que orientam políticas sustentáveis e incentiva ali a inclusão de temas ambientais nas agendas globais. Professor, quem é que faz a proteção do meio ambiente? Quem faz essa promoção do desenvolvimento sustentável dentro do Brasil? Dentro do Brasil, nós temos um órgão importante, o IBAMA, que vai fazer a proteção do meio ambiente, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável. E a gente vai conhecer melhor o que é o IBAMA. Acompanhe aqui comigo. Bem, o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Foi criado em 1989 pela Lei 7.735 e ele foi criado para executar ali as políticas ambientais do Brasil. Fiscaliza atividades que causam impacto ambiental e aplica ali as sanções. Então é o IBAMA que vai atrás para verificar quem é que está que atividade está trazendo impacto ambiental, quais são os atores que estão envolvidos nessa atividade e ele aplica também as sanções, que vão aí desde multa à suspensão das atividades, certo? Atua no controle do desmatamento, muito provavelmente vocês já viram aí nas redes sociais, nos jornais televisionados, as operações de combate ao desmatamento. Sempre tem ali um agente do IBAMA lutando ali junto nas operações para fazer esse controle do desmatamento, em especial na Amazônia e outros biomas do nosso país também. Atua na área de licenciamento ambiental e na proteção
da nossa fauna, certo? Nós temos aqui as principais atribuições do IBAMA de acordo com o artigo 5º da Lei 11.516. Acompanhem comigo quais são essas principais atribuições do IBAMA. Primeira delas, exercer o poder de polícia ambiental em todo o território brasileiro. Outro ponto, executar ações federais de licenciamento e controle ambiental. Outra atribuição, autorizar o uso sustentável dos recursos naturais. É o IBAMA que diz se dá ou não para usar os recursos naturais, analisando sempre os impactos que a retirada e a utilização desses recursos podem causar no meio ambiente. E atua de forma supletivamente, nas competências da União, conforme ali a legislação ambiental vigente. Então, tudo aquilo que é de competência da União, o IBAMA é que vai atuar, certo? Bem, no decorrer das nossas aulas, nós também falamos de um conteúdo importante, que foi sobre Guerra Fria. E a gente vai entender o que foi a Guerra Fria a partir desse momento, o período em que ela aconteceu, bem como os principais desdobramentos da Guerra Fria. Vamos lá começar com a definição. A gente pode definir Guerra Fria como sendo ali um conflito político, militar, ideológico entre Estados Unidos, que era capitalista e comandava o bloco capitalista, e a União Soviética, que comandava o bloco socialista. Esse período, conhecido como Guerra Fria, ele durou de 1947 a 1991. E essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, lutavam ali pela hegemonia e pelo controle do espaço mundial. Vou explicar melhor o contexto em que a Guerra Fria ela vai aparecer. Bem, a Guerra Fria ela surge ali no pós-Segunda Guerra Mundial, e quando a gente teve ali o fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles estavam devastados pela guerra, totalmente destruídos, enfraquecidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista militar. Isso deu espaço para novas potências aparecerem, né? E surgem ali os Estados Unidos e a União Soviética como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E também são esses dois países, com outros, claro, né? Mas eles são os principais, que vão organizar esse processo de reconstrução da Europa, por assim dizer, de como vai ficar o mundo nesse pós-Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos ter as conferências, como por exemplo a Conferência de Yalta, onde esses países se reúnem para decidir o futuro, né, da Europa e o futuro do mundo de uma forma geral, certo? A gente tem nesse mesmo período a Alemanha dividida ali em 4 zonas, e nesse processo daquilo que seria feito, né, para reconstruir o mundo, para reconstruir as relações, teve uma tensão muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. E isso criou essa rivalidade entre os dois países que vieram a se tornar superpotências, né? E eles acabaram ali criando uma rixa e foi se agravando, né, cada vez mais. Então é daí que surge a Guerra Fria, que a gente vai definir um pouco melhor a partir desse momento o que é. Acompanhem comigo. Então a gente pode definir a Guerra Fria como sendo um conflito ideológico e político, eu já falei para vocês, entre os Estados Unidos e a União Soviética. O nome Guerra Fria vem do fato da gente não ter tido um confronto direto, né? Estados Unidos e União Soviética, apesar de terem estado bem perto de ter esse conflito direto, eles nunca se enfrentaram diretamente. Eles financiavam ali os conflitos regionais. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo, enquanto a União Soviética defendia o socialismo. Esse período, eu já falei para vocês, durou de 47 até 1991, com várias crises e disputas indiretas entre os Estados Unidos e a União Soviética. O mundo viveu um período de tensão nesse período que envolve aqui a Guerra Fria, tá? E foi marcado ali pela constante ameaça de uma guerra nuclear. E aí o mundo ficou dividido entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. O mundo ficou assim, como esse mapa. A gente tem em verde os países capitalistas, né, liderado pelos Estados Unidos, e a periferia do modo de produção capitalista, né, países da América Latina, da África. Em vermelho, os países socialistas,
liderados pela União Soviética, e os países socialistas se concentravam principalmente no leste europeu, aqui no centro, na área central da Ásia e no norte da Ásia também. É importante destacar para vocês que essa disputa pelo controle, pela hegemonia do espaço mundial, levou o mundo a uma ordem geopolítica mundial denominada de bipolar. Né? O que significa dizer, professor? Que a gente tinha, nesse período de Guerra Fria, dois polos de poder que comandavam ali o mundo. Né? Um polo de poder, liderado pelos Estados Unidos, é claro, e um polo de poder liderado pela União Soviética, certo? E esses polos de poder disputavam ali para se colocarem como superiores. E aí uma das formas que eles tinham de se manter ali fortes e se colocar como superior era desenvolvendo armas nucleares, por exemplo, e aí nós tivemos a corrida armamentista e um ponto importante, a corrida espacial. Esse ponto é importante para a avaliação de vocês. A corrida espacial foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem conquistava o espaço primeiro. Isso era muito importante, porque trazia status para o país que conseguisse isso. E basicamente os países nesse período de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, eles viviam ali querendo ser melhor que o outro. Então a corrida espacial foi esse momento que eles disputaram ali para ver quem iria conseguir conquistar o espaço primeiro, certo? Bem, então a gente encerra essa aula de revisão.